Eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. O termo tempestade perfeita pode significar um conjunto de circunstâncias que é tão encadeado que quando ocorre, os efeitos são cataclísmicos. E isso acaba sendo usado como metáfora em mais de um aspecto, não apenas na questão metodológica ou meteorológica também, ou filosófica. Isso entrou para o vocabulário. E eu nomeei esse vídeo A Tempestade Perfeita, pensando no momento geopolítico que nós estamos vivendo. Uma das coisas mais impactantes desses últimos tempos é a obsessão das pessoas comuns pela vida dos bilionários. De repente, todo ano, quando sai a lista da Forbes, tem N reportagens e entra aí um chauvinismo meio estranho. Deixem que eu me explique melhor. Essa semana saiu a lista da Forbes de bilionários desse ano e ela divulgou que nós temos 3.028 bilionários no planeta, sendo que toda a fortuna deles juntas dá 16 trilhões de dólares, ou seja, 91 trilhões de reais. Dessa lista, 902 bilionários são dos Estados Unidos, 516 são da China, 205 são da Índia e 55 são brasileiros, são do Brasil. E é um absurdo cada uma dessas informações juntas ou tomadas individualmente são medonhas, porque toda essa concentração de riqueza em detrimento do planeta inteiro, em detrimento da humanidade, do meio ambiente e de tudo, é algo obsceno, é algo imoral, mas principalmente é algo extremamente perigoso. Se vocês pensarem, há todo um movimento a partir das redes sociais que são geridas por alguns desses bilionários de esgarçamento da sociedade civil, do Estado-nação e dos governos de democracias burguesas. Vocês devem estar acompanhando, quem se preocupa, em como há uma ingerência desses bilionários na política, na economia, na educação. Eles elegem bancadas de deputados, eles interferem e acabam nomeando seus sequazes, secretários de educação aqui e ali. Eles interferem no governo. E bilionários e democracia burguesa é uma equação que não dá certo. A democracia burguesa foi pensada para a burguesia, quando muito a alta burguesia. A partir do momento em que você se torna um bilionário, você não faz parte mais desse grupo. O bilionário, ele é uma casta praticamente aristocrática, é uma nova aristocracia dentro do capitalismo.
Então, para eles, a democracia burguesa não funciona, não se aplica, é algo que, na ideia deles, está tolhendo a liberdade deles e do dinheiro de circular, e entre outras coisas. É por isso que vários desses bilionários, principalmente nos Estados Unidos, vêm abraçando essa mentalidade libertarian, que aqui alguns chamam de ANCAP. É uma coisa que se pretende anarquista, mas não é anarquista. Tudo o que eles querem é o fim do Estado. Não tem absolutamente nada em comum com as pautas anarquistas, que são centenárias. Não há ali solidariedade, não há apoio mútuo, não há qualquer tipo, nem sequer autogestão. O que há ali é uma tentativa de esgarçar o Estado burguês e a democracia burguesa para estabelecer feudos dessa casta. E é por isso que muitos deles se dão tão bem com a escola austríaca, a famigerada escola anarcocapitalista ou neoliberal, porque na escola austríaca você tem os dois, você tem neoliberais como Mises e você tem ANCAPs como Rothbard, mas principalmente é um pessoal que tem uma mentalidade muito linear, muito primária em relação à vida. Exatamente porque muitos deles já cresceram em famílias que ou eram de classe média alta ou eram definitivamente ricas. Então eles não têm qualquer experiência de como o mundo funciona para o resto de nós. Eles não têm a menor ideia do que seja trabalho de verdade. O que eles consideram trabalho é algo muito mais vago, é algo que tem a ver com gerir expectativas, gerir dinheiro, gerir bolsa de valores e pagar pessoas para que explorem os outros. Uma das coisas que sempre me surpreende em muitos desses sujeitos, e não apenas dos bilionários, uma parte da burguesia também é burra desse jeito, de que eles não conseguem fazer a ligação de que se os salários que eles pagam são miseráveis, não vai ter mercado consumidor para aquilo que eles produzem. A maioria idealiza um mercado de luxo ou um mercado de classe média e pensa que pode descartar 2/3 da humanidade sem qualquer cerimônia. E isso é algo perigoso, especialmente quando alguns dos que mais se destacam diante do público são eugenistas, são nazistas abertamente declarados, são defensores de todo tipo de ideia genocida. E pensem bem, são 3028. A gente conhece da imprensa, quando muito, uns 20. Alguns são abertamente palhaços, outros são excêntricos, outros são megalômanos, mas o perigo está nos que não aparecem, naqueles que nós não conhecemos, que não sabemos o que estão fazendo com todo esse dinheiro. Onde que eles estão prejudicando a nossa vida? Em que lugar eles se inserem nesse processo todo de fascistização que nós estamos atravessando? Nesse momento,
todo mundo acaba de ver os Estados Unidos elegendo um bilionário em termos, porque Donald Trump não é tudo isso, mas é alguém que tem alguns. Ele tem uma fortuna estimada em bilhões. E ele é um total e completo maníaco delirante. Ele está promovendo a destruição do Estado. Mas ele não está fazendo isso sozinho. O segundo homem no poder, e que para muitos é quem realmente comanda, é outro bilionário. É outro bilionário que esbanja gestos nazistas, que a própria filha trans acusa de ser eugenista. É alguém que comprou uma rede social e destruiu essa rede social para transformar em um celeiro de ódio. E você vai ter os outros, você vai ter o outro que é um pouco mais jovem, mas que é igualmente perigoso, que está concentrando redes sociais e baixando ilegalmente toneladas de dados nossos, de tudo quanto é site, para alimentar a própria inteligência artificial que ele está produzindo. E olha, eu já fiz um vídeo aqui sobre inteligência artificial e eu falei o que eu penso. Eu penso que é irreversível, eu penso que não podemos ser luditas, não podemos achar que ela tem que ser destruída. Mas se a inteligência artificial é apenas uma ferramenta, ela tem que ser regulamentada sim. Porque, digamos da seguinte maneira, para você fabricar um martelo, ou uma serra elétrica, ou um esquadro que seja uma chave de fenda, você tem que seguir a regra da ABNT. Você tem que usar o material certo, você tem que fazer os processos certos e você tem que oferecer garantia dessas ferramentas ao usuário. Não apenas a garantia de uso para que não quebre depois de uma semana, mas principalmente a garantia de segurança no uso. E tudo isso é regulamentado. Então, nós precisamos para ontem regular a internet, regular as redes sociais. Agora, a inteligência artificial, do modo como ela está proposta hoje, sendo assambarcada por meia dúzia de bilionários que estão enchendo o rabo de dinheiro, comercializando nossos dados e vendendo toda a sorte de absurdos, ela precisa de regulamentação sim. Ela precisa de algum tipo de uso seguro, de uso justo e principalmente as pessoas que cometem crimes usando a inteligência artificial têm que ser punidas. Sabe, não adianta a legislação andar 20 anos atrás. A legislação tem que se aproximar o mais rápido possível e ela tem que permitir que fraudes eleitorais, calúnias, difamações, injúrias, todo tipo de assédio praticado a partir das ferramentas fornecidas pela inteligência artificial seja punido. Não é nada demais que se pede. Eu quero usar como exemplo toda essa polêmica sobre os memes de transformar as suas fotos pessoais em desenhos com uma estética que vagamente lembra o estúdio Ghibli. Há várias coisas aí. E apesar de eu ter amigos que pensam que isso não é nada demais, para mim foi extremamente ofensivo. Porque eu sigo o Hayao Miyazaki há mais de uma década. Eu conheci através da minha filha quando ela era adolescente e
Hayao Miyazaki é comunista. Muito embora alguns o chamem de ecossocialista ou de socialista, não sei das quantas, mas ele é comunista. Se vocês assistirem o filme do Porco Rosso, Better be a pig than a fascist, quer dizer, melhor ser porco do que ser fascista. Os estúdios Ghibli, eles são incrivelmente fora do padrão, fora da média. Há ali todo um respeito pelas técnicas tradicionais para se produzir verdadeiras poesias animadas. Cada filme desse estúdio é algo que impacta você para o resto da sua vida. Não é qualquer porcaria da Disney ou da Pixar, sabe? Não é a Turma do Dudão, não é o Esmilinguido. É algo sério. E o Hayao Miyazaki vem apostrofando contra a digitalização dos processos de desenho há décadas. Ele é totalmente contra a IA, e ele jamais deu permissão para um disparate desses. Então, por que as pessoas pensam que têm direito de fazer esse tipo de ferramenta? Há aí uma questão muito séria. Há uma questão do ponto de vista filosófico e ético, e principalmente há uma questão da futilidade do uso que esses bilionários estão induzindo o seu público a fazer da inteligência artificial. Enquanto você gera seus memes fofinhos, a inteligência artificial está avançando nos processos produtivos de uma maneira que vai eliminar mais da metade da humanidade. E isso é algo que precisa ser discutido. A inteligência artificial deve ser uma ferramenta que seja coletiva, não que pertença a meia dúzia de bilionários que estão manipulando o público. Porque o jornalista espanhol Juan Teixeira tem uma entrevista em que ele diz que cada uma dessas fotinhos fofinhas, imitando a estética do Ghibli, consumiu de 3 a 5 litros de água para resfriar os servidores dessas IAs generativas. Essas IAs consomem um volume de recursos absurdo que vão fazer falta, porque não se enganem, se o petróleo foi o mais importante no século XX, o mais importante no século XXI é a água. Nós não podemos desperdiçar água. As pessoas viram para a gente e dizem: faça xixi no chuveiro, né? Não só dê descarga quando fizer o número 2, faça tal. Existem N tutoriais de como o cidadão comum economizar água. Entretanto, o agronegócio, a indústria têxtil e essas indústrias do Vale do Silício consomem volumes cataclísmicos de água. E muitas vezes água potável. Água que vai faltar para os seres humanos, que já está faltando em muitas partes desse planeta. Então, quando eu digo que é a tempestade perfeita, o que eu estou dizendo é que você tem gente que tem dinheiro suficiente para comprar um país e que está comprando lentamente regiões e países. Essa gente encontrou a ferramenta
perfeita, porque a IA mantém um bando de gente abobalhada na internet, fazendo perguntas aleatórias, evitando abrir um dicionário, evitando, sabe, se tornando inúteis em termos de pesquisa, porque estão jogando tudo na IA, e inclusive pensando e tendo a pretensão de que podem se tornar artistas sem estudo, só usando uma ferramenta como essa. E isso é vergonhoso, é estúpido e é patético. Mas não é apenas isso. Isso está colocando em xeque a nossa sobrevivência. A minha filha costuma dizer que a IA é a estética do fascismo do século XXI. E eu nunca havia parado para pensar na profundidade desse comentário até recentemente. A minha filha faz parte de um grupo de artistas que há mais de 6 anos vem denunciando e tentando agendar uma regulamentação e lutando contra o lobby das big techs. Porque não se enganem, essa ideia de que qualquer pessoa vai poder fazer seus próprios desenhos é ilusória, é idiota, essas pessoas não vão produzir arte. São pessoas que nunca comprariam o trabalho de um artista? É claro que são. Mas elas estão sendo usadas para aprimorar essas IAs. Todos esses mentecaptos fazendo meme estão fornecendo dados, estão fornecendo um campo de aprimoramento para essas IAs, que depois não vão lhes pertencer, porque no momento propício, tudo isso vai passar a ser pago e vai ser caro. Só que no processo vai eliminar não apenas postos de trabalho, mas também vai implantar essa estética fascista. E se você é daquelas pessoas que já parou para pensar como o agro transformou esse sertanojo universitário medíocre e sem qualquer qualidade estética nem artística em mainstream nacional, quer dizer, todo lugar que você vai tá tocando essa porcaria e as pessoas consomem sem sequer parar para pensar no que estão consumindo, a IA está sendo empurrada para as pessoas como algo fofinho, algo prático, algo que vai... Sabe, você está no meio de uma live e você quer saber a cotação do dólar, e ao invés de você ir numa ferramenta de pesquisa, porque elas existem, você não precisa do chat GPT, você não precisa de nada generativo, é só você entrar no Google. O Google tem um mecanismo de busca que vai te dar a cotação do dólar. Mas nossa, engaja, né? Engaja você pegar seu celular no meio da live e perguntar: oi, chat GPT, que tal coisa? O que é isso? Me explica tal coisa. E enquanto isso você vai consumindo recursos naturais e vai alimentando esse monstro que sabe lá como vai ser daqui a menos de uma década. Então, é aquela coisa, não podemos ser luditas. De certa forma, a ferramenta chegou e vai ficar, mas ela tem que ser regulamentada, ela tem que ser socializada de uma maneira ou de outra, ela não pode ficar na mão de meia dúzia de bilionários que não tem qualquer relação com o mundo real.
que está um pouco se lixando para o resto do planeta e que, se dependesse deles, a maioria de nós já teria morrido já na pandemia. Então, quando eu digo que nós estamos formando a tempestade perfeita, é que para algumas das consequências do que está acontecendo hoje, já é tarde demais. Deveriam ter ouvido as pessoas 6 anos atrás, 10 anos atrás. Agora é correr para não perecer. E eu fico pensando, quantos de vocês têm consciência? Quantos de vocês conseguem olhar para esses bilionários e ver para além do estereótipo de vilão de desenho animado o perigo que eles constituem para todo o nosso entorno, para a democracia burguesa, para os estados nacionais, para o modo de produção capitalista, para as pessoas não brancas, não héteros, não cis. Pensem nisso. Pensem nisso toda vez que ficarem admirados com a fortuna desse ou daquele e como esse cara deu duro. Nenhum deles deu duro. Toda a fortuna nababesca surgiu da exploração. Não existe outra maneira de enriquecer. Toda a fortuna tem exploração na sua origem. A questão é, para continuar bilionários, eles vão ter que nos explorar cada vez mais. Até quando? Até quando esse modelo vai durar? E no momento em que se esgotar, o que vai sobrar? Quem vai sobrar? E é isso. Esse foi mais um vídeo para o canal original, que leva meu nome por extenso. Eu fiz um vídeo que me deixou muito satisfeita sobre Frida Kahlo, André Breton e Leon Trotsky, que está lá no museu. Meu próximo vídeo para o museu vai ser sobre M, o filme do Fritz Lang, do Vampiro de Düsseldorf. E cuidem-se muito, pensem, reflitam, conversem com pessoas, exercitem o cérebro. Cuidem-se muito e até a próxima.